Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando a respeito do candelabro. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! Hoje nós vamos estar estudando sobre o candelabro. Mas antes disso, vamos relembrar que nós estamos entrando no santuário propriamente dito. Estamos entrando no tabernáculo, na tenda da congregação. Nós vimos no estudo passado que essa tenda era formada por 2 compartimentos. O primeiro compartimento, chamado o Santo Lugar, ou Lugar Santo, e o segundo compartimento, que era o mais sagrado, era chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Nós, na aula passada, já começamos a entrar dentro desse santuário sagrado, onde nós estudamos a mesa com os pães da proposição. Então, descortinando o tabernáculo, descortinando aquela tenda central, nós vemos os seguintes objetos. Primeiramente, nós vemos a mesa com os pães da proposição. Nós vemos o candelabro. É claro que todas essas representações são aproximadas, nós não sabemos de fato como eram esses objetos. E nós temos o altar de incenso. Todos esses objetos ficavam no lugar santo. Após esse lugar, havia um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. No Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, que era o objeto mais sagrado de todos, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, é importante observar que os sacerdotes da linhagem de Arão podiam entrar todos os dias no lugar santo para ministrar, para servir ao Senhor, para cuidar dos objetos ali, para queimar incenso, para acender as lâmpadas do candelabro. Então, todos os dias eles poderiam servir ao Senhor dentro do lugar santo. Somente o sumo sacerdote, uma única vez no ano, no dia da expiação, que poderia entrar no lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Nós vamos estar estudando hoje o candelabro. Então, a primeira coisa, quando algum dos sacerdotes entrava dentro do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o candelabro. Porque era um lugar escuro. Imagine, várias coberturas em cima, cortinas na entrada. Então era um lugar escuro. Mas o que trazia, não havia luz natural, não entrava luz natural nesse ambiente. A única luz que existia no lugar santo, que existia no santuário, era a luz do candelabro. Então a primeira coisa que era vista quando o sacerdote entrava no santuário era o candelabro. Esse candelabro era feito de ouro puro. A hastes e os seus braços eram uma só peça maciça. Olha que maravilha! Nós vamos estar estudando com mais detalhes aqui um pouquinho. Dava suporte a 7 lâmpadas de azeite, as quais forneciam a luz na escuridão do lugar. Então guardem bem isso. Não existia luz natural, não entrava luz natural dentro do santuário. Toda a luz vinha do candelabro, toda a luz vinha desse objeto sagrado. Então, uma das funções particulares dos sacerdotes constituiu em acender e expeditar essas 7 lâmpadas. Olha só, haviam 7 lâmpadas.
E o sacerdote deveria acender todos os dias essas lâmpadas. E também limpar essas lâmpadas também. Cada lâmpada recebia o seu cuidado. Que maravilha! Como eu disse, nós estamos colocando o tabernáculo como uma fotografia autenticada do Senhor Jesus. Então, já é de se esperar que esse candelabro representa Jesus. Jesus, nesse mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Então, Jesus, da mesma forma que a mesa com os pães de proposição apresentavam Jesus como o pão da vida, o candelabro apresenta Jesus como a luz do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, cada lâmpada, ela recebia seu cuidado. A parte queimada do pavio, que não dava mais a luz, era removida. Então, deveria fazer uma limpeza. O sacerdote deveria remover aquela parte queimada para que novamente o pavio pudesse acender. Então, o que o sacerdote devia fazer então era remover a sujeira, toda a sujeira que se acumulava ali. Tudo que pudesse impedir o livre curso do azeite que produzia a luz deveria ser continuamente removido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o candelabro era em si apenas uma coluna ao centro. O candelabro apenas uma coluna ao centro. Enquanto que as outras 7 lâmpadas encontravam localizadas sobre as hastes. Louvado seja Deus. Vou pegar uma figura aqui maior. Aqui mais na frente, isso. Temos uma figura maior. Então, o candelabro era somente uma peça. Aqui haviam 7 lâmpadas que brotavam do candelabro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o candelabro era apenas essa coluna ao centro, enquanto que as outras 6 lâmpadas encontravam localizadas sobre as hastes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O número 6 das Escrituras representa a humanidade. Deus criou o homem no 6º dia. Acrescido de mais um, temos o número 7, que é chamado o número da perfeição, considerado o número completo. Então, o número 7 é o número completo, o número perfeito. O número 6 é o número do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, assim como as hastes brotavam dos lados do candelabro, formando uma única peça, assim também os crentes, eles brotam de Cristo. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai o agricultor. Vocês são os ramos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, de todas os objetos, as peças do tabernáculo, os objetos do tabernáculo, o mais conhecido é justamente o candelabro. Principalmente porque nós temos uma representação desse tabernáculo, desse candelabro. Não do candelabro original, é claro, nos dias de Moisés. Mas quando Salomão construiu o templo, então foram feitos novos objetos, foram feitas novas mesas, foram feitas, a arca era a mesma, mas foram feitos outros objetos, o mar de bronze, foram feitos vários candelabros. Então, e mesmo o modelo do templo, o segundo templo, após o primeiro templo ser destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, muitos anos depois, então esse templo foi reconstruído no templo de Zorobabel. Então, e mais para frente, ele foi ampliado pelo rei Herodes. Isso mesmo, o mesmo rei Herodes que perseguiu Jesus. Então, nós temos aqui uma representação do candelabro, então, do templo de Herodes. Então, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito destruiu Jerusalém. Jerusalém pecou contra o Senhor, rejeitou o Senhor Jesus Cristo na sua primeira vinda. Então, foram rebeldes diante do Senhor. Eles
pecaram, perseguiram a igreja e Deus trouxe o juízo, permitindo que o templo fosse destruído. A cidade de Jerusalém destruída, os israelitas feitos escravos. Então, Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas na mesma proporção que Deus é amor, Deus também é justiça. E Deus trouxe juízo sobre os judeus, Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. A cidade foi destruída, o templo foi destruído. E aqui nós temos um monumento desse comemorando a vitória de Tito sobre os judeus. Aqui nós vemos o candelabro sendo levado para Roma. Então, essa imagem se encontra lá em Roma até hoje, o Arco de Tito, onde nós podemos ver claramente o candelabro. Não o candelabro dos dias de Moisés, mas uma réplica do tabernáculo, do candelabro de Salomão. Embora não seja o mesmo, provavelmente não seja o mesmo candelabro, mas era um candelabro feito nos moldes do templo de Salomão, na época do Herodes. Então, do templo construído por Zorobabel e mais para frente ampliado pelo rei Herodes. Então, esse é um dos objetos mais conhecidos, que é o candelabro, que é um dos símbolos dos judeus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos agora ver o que a palavra do Senhor diz a respeito do candelabro. Êxodo 25, 31 a 40. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Aleluia. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. As suas espreitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos os seus utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós vemos no verso 40 mais uma orientação para que Moisés pudesse construir à risca cada peça do tabernáculo. Porque cada peça do tabernáculo era um aspecto da pessoa de Jesus. Então nada poderia ser acrescentado, nenhum elemento humano, nenhum elemento da imaginação humana poderia ser acrescentado ali, porque Moisés deveria estar apresentando cada aspecto do Senhor Jesus, os seus mínimos detalhes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui nós temos uma representação do candelabro, uma imagem que a gente vê muito na internet, uma imagem muito famosa. Então aqui nós vemos o candelabro. Que maravilha, louvado seja Deus. Então esse candelabro, ao mesmo tempo que aponta Jesus como a luz do mundo, também aponta a igreja, os discípulos de Jesus, como também luz do mundo. Jesus, ele diz lá em João 8, ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Então Jesus é a luz do mundo. Mas lá no capítulo 9, Jesus diz:
enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus disse, enquanto eu estou aqui nesse mundo, enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu sou a luz do mundo. Mas um dia eu vou embora, um dia eu vou voltar para o Pai e vou deixar vocês aqui no meu lugar. E lá em Mateus 5, nós vemos Jesus, do 14 ao 16, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então nós temos a luz de Cristo dentro de nós e nós precisamos iluminar esse mundo com a luz de Jesus que está dentro de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o candelabro é um símbolo de Jesus como a luz do mundo, mas também é um símbolo da igreja que possui também essa luz, a luz de Cristo. Aleluia! Então o candelabro representa o testemunho de Cristo e do seu povo. Louvado seja Deus. Aí uma pergunta que eu faço para mim e para você. Será que a minha lâmpada se encontra apagada? Será que a minha lâmpada, eu como luz, será que eu estou iluminando esse mundo? Eu estou resplandecendo nesse mundo, mostrando para o mundo a luz de Jesus? Será que eu estou levando para o mundo a luz de Jesus ou eu estou na escuridão? Será que a minha lâmpada está apagada? A Bíblia fala, Jesus contou a parábola de 10 virgens, 5 virgens prudentes que tinham azeite para acender as suas lâmpadas e 5 virgens nécias, 5 virgens loucas, que não levaram azeite. E aí aconteceu que o noivo demorou a chegar e o azeite acabou. E elas não tinham lâmpada, não tinham azeite para acender as lâmpadas. E elas ficaram no escuro, na escuridão. As virgens representam a igreja. E eu pergunto, será que eu tenho azeite para acender a minha lâmpada? Será que a minha lâmpada está iluminando esse mundo? Ou será que a nossa lâmpada tem que ser apagada como as lâmpadas das 5 virgens nécias? Será que a nossa lâmpada está se apagando como a daquelas 5 virgens loucas? É algo para você pensar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o candelabro era fabricado ao peso de 1 talento de ouro. Sendo um recinto totalmente fechado, como eu acabei de dizer, o santuário era totalmente fechado, coberto com várias coberturas em cima, havia o véu, havia cortinas na entrada, era um ambiente escuro. Então não entrava nenhuma luz natural. A única luz que irradiava ali dentro era a luz do candelabro. Isso é algo muito importante, porque isso nos ensina que na casa de Deus não pode brilhar nenhuma luz vinda da imaginação, do raciocínio humano. Somente a luz de Cristo precisa iluminar dentro da igreja. Hoje nós vemos em muitas igrejas sendo pregada outras coisas, senão Jesus. Muitas vezes não é a luz de Jesus que está iluminando dentro da igreja, não é a luz do Senhor, mas é uma luz natural, uma luz humana, uma luz do intelecto humano. Quantas vezes eu já vi nas igrejas sendo pregadas coisas que desagradam a Deus, coisas do mundo. Então muitas pessoas pregando, muitos líderes religiosos pregando que a igreja é uma empresa. De fato a igreja tem certas características semelhantes, pode ser vista assim também, mas ela não é uma empresa humana. Muitas vezes os membros das igrejas se tornam estatísticas, números, de quanto entra na igreja, de quanto sai, valores financeiros. Nós vemos muitas vezes sendo pregado nos púlpitos um ensino humano, um ensino de literatura, de psicologia. Não tenho nada contra a psicologia, eu mesmo sou psicanalista, mas o que eu observo é que muitas vezes Cristo não tem lugar dentro da igreja, porque a igreja está cheia de filosofias humanas. E isso é algo muito importante, porque a luz que ilumina o santuário não é uma luz desse mundo, não é a luz natural, mas é a luz do candelabro, é a luz de Jesus, a luz de Jesus que ilumina esse mundo.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ver o que diz Levítico 24, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Mais uma vez aqui eu chamo a atenção para o azeite das virgens. Então as virgens prudentes tinham azeite em abundância, elas tinham levado azeite. Caso a lâmpada se apagasse, elas tinham azeite para acendê-lo. Caso o noivo demorasse, elas tinham azeite guardado. Já as virgens loucas não tinham azeite guardado. E quando o noivo chegou, então as lâmpadas delas se apagaram. E olha só o que Deus diz para Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Ou seja, as lâmpadas do candelabro precisavam estar brilhando e precisavam estar acesas continuamente. E mais uma vez eu te pergunto, será que a sua lâmpada está acesa continuamente na presença de Deus ou ela está quase se apagando? A Bíblia fala lá em 1 Samuel capítulo 3 que nos dias de Eli, do sacerdote Eli, quando Samuel era uma criança, a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. E muitas vezes as lâmpadas de muitos cristãos desse mundo estão quase se apagando, porque falta azeite. E aí, então é importante que nós acendamos a nossa vida com o azeite do Senhor. Eclesiastes tem um versículo muito interessante que diz: em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte azeite em suas lâmpadas. Que nós possamos estar sempre vestidos com vestes alvas, resplandecentes, lavadas pelo sangue de Jesus. E possamos sempre ter uma vida honesta, uma vida reta diante do Senhor. E que nunca venha faltar azeite nas nossas lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 3 e 4. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Ou seja, o candelabro representa a luz de Cristo, mas também representa a luz de cada um dos cristãos, de cada um daqueles que confiam em Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus. Então o candelabro também representa a igreja, que deve ser luz aqui nesse mundo. E nós precisamos estar sempre, continuamente, com as nossas lâmpadas acesas, para que a luz de Cristo possa brilhar mais e mais. Então o combustível para as lâmpadas era o azeite de oliva puro. Na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, o azeite sempre representa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o azeite que precisa estar dentro de nós, brilhando mais e mais. Precisamos nos encher do Espírito. Cada dia, o Espírito Santo vive em nós, mas muitas vezes nós podemos apagar o Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala: não apagueis o Espírito. Muitas pessoas, muitos cristãos estão com o espírito apagado, inativo em suas vidas, porque eles não gastam tempo na oração, não jejuam, não leem a Bíblia, não buscam as obras de justiça, estão tão presos no mundo que estão com as suas lâmpadas apagadas, estão com o espírito apagado dentro da vida deles. E possamos estar sempre iluminando. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então todo o ministério de Jesus, desde o nascimento, sua tentação, todo o seu ministério foi dirigido pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado,
por João Batista, a Bíblia fala que os céus se abriram e o Espírito Santo veio descendo como uma pomba sobre Jesus. Ou seja, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente no batismo de Jesus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. Jesus sempre teve a sua vida guiada pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Em Êxodo 30, verso 7, nós vemos que Arão preparava as lâmpadas a cada manhã. E o termo hebraico traduzido por preparar significa literalmente acertar ou ajustar. Quem já fez uso de qualquer lâmpada que necessite de pavio, como uma lamparina, sabe que em consequência do uso, o pavio sofre um desgaste, cuja característica é uma crosta que se forma na extremidade. Então, se você já usou uma lamparina, então à medida que o fogo vai consumindo o pavio, vai juntando uma crosta escura ali, que muitas vezes impede o fogo brilhar ali. Então é necessário fazermos aquela poda, retirando, cortando aquela parte desgastada do pavio. É necessário. O desgaste se verificava no pavio e não no azeite. Olha que interessante, não era o azeite que estava desgastado, o azeite sim do Espírito Santo, mas era o pavio. O ajuste ou a poda precisava ser imediata, sem que houvesse acúmulo de resíduos queimados. Ou seja, à medida que o pavio fosse juntando aquela crosta escura, então era necessário que o sacerdote todos os dias podasse. Então, uma vez mais eu digo que essa questão não se refere a Jesus, porque Jesus não tinha nenhuma impureza, nenhum pecado na vida dele, nenhum hábito pecaminoso, mas Jesus é a luz do mundo. Mas nós somos a igreja, o candelabro também representa a igreja. E nós, se nós não fizermos a limpeza, se nós não cortarmos aquela crosta grossa que vai juntando no pavio, nós vamos parar de dar a nossa luz. E como é que pode ir se acumulando essa crosta grossa que vai impedindo a luz? Justamente quando nós vamos nos amoldando com esse mundo. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ler a Bíblia, nós passamos mais tempo na internet, passamos mais tempo no celular, passamos mais tempo buscando os nossos próprios interesses. Então, praticando o pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, julgando o nosso próximo, condenando as pessoas, mentindo. Então, quando nós estamos em pecado, ou também com hábitos que não necessariamente são pecaminosos, mas que podem nos afastar do Senhor, nós estamos ajuntando essa crosta grossa, impedindo a luz de brilhar, a luz, nossa lâmpada, de canalizar o azeite. Então é necessário que façamos essa análise, façamos essa poda, cortarmos aquele pavio desgastado todos os dias, como Arão fazia, como os sacerdotes da linhagem de Arão faziam. Não é errado, por exemplo, eu ficar assistindo televisão, não é errado eu gastar tempo no celular, não é errado, isso não é errado. Mas no momento que isso se torna prioridade na minha vida, que eu gasto mais tempo com as coisas do mundo do que com o Senhor, nós vamos nos afastando cada vez mais do Senhor. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos nos amoldar à forma desse mundo. A vida cristã precisa ser ajustada e não o Espírito Santo. O ajuste precisa ser diário, antes que haja acúmulos de resíduos. Então, nós precisamos evitar que haja acúmulos de resíduos nas nossas vidas. Nós precisamos evitar que haja acúmulo daquela crosta grossa que vai impedindo o pavio de queimar, do azeite de subir até as lâmpadas. Então, é necessário fazermos uma poda diária. Será que eu estou gastando mais tempo com Deus ou mais tempo com as coisas do mundo? Porque se eu fico muito tempo
na televisão, diante do computador, diante do celular, diante das coisas do mundo, e pouco tempo com Deus, está acontecendo que eu vou me amoldando à forma desse mundo. Aquilo que era pecaminoso, eu vou considerar como uma coisa normal, uma coisa aceitável. Eu vou entrar na forma desse mundo e vou apagando o Espírito Santo na minha vida. Quantas pessoas dentro das igrejas têm uma vida cristã cheia de acúmulos de resíduos? Quantas pessoas dentro da igreja vão à igreja apenas como por um costume religioso? Não estão servindo mais a Deus, não brilham, é um ritual religioso e mais nada. Precisamos brilhar, precisamos deixar a luz de Cristo brilhar. Vós sois a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo, e para que Cristo ilumine, é necessário que a nossa lâmpada esteja cheia de azeite, é necessário que a minha e a sua vida estejam cheias do Espírito Santo. Então, como esse candelabro representa, através da haste principal, a vida de Cristo, concluímos que de modo algum a crosta que se formava no pavio simbolizava o acúmulo de pecado na vida de Jesus. Ou seja, Jesus não tinha pecado, mas nós podemos acumular o pavio, ou acumular uma crosta grossa, podemos impedir a luz de brilhar. Por isso é necessário que cada dia possamos estar desfrutando de mais e mais da presença do Senhor. Cada crente está realmente experimentando uma íntima comunhão com Deus, sabe que é necessário permitir que o Espírito Santo lhe renove as forças. Então todo crente que está buscando mais e mais o Senhor sabe que quanto mais a gente busca o Senhor, mais nós queremos buscar, porque precisamos dele. É como o ar. Quando nós estamos em comunhão com Deus, nós queremos mais e mais. Quanto mais nós recebemos o Senhor, mais nós queremos. Moisés não se contentava apenas em ver o Senhor de longe. Ele queria entrar no escuro onde Deus estava. Ele queria ver a face de Deus. Então é necessário nós nos aproximarmos mais e mais do Senhor. Mas quando há o acúmulo daquela crosta grossa, acúmulo de impurezas, e nós não fazemos a limpeza, nós nos tornamos como aqueles israelitas que subiram até uma parte do monte, mas depois disseram para Moisés: Moisés, nós não queremos ir até a presença de Deus, nós vamos voltar para trás, nós queremos ficar a uma distância segura do Senhor. Então vai lá, fala com Deus no nosso lugar, nós não queremos ter intimidade. Porque aqueles israelitas, eles estavam moldados à forma do mundo. Eles estavam com o coração, eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles. Então, para que nós tenhamos uma íntima comunhão com o Senhor, é necessário nós cortarmos essa crosta de impurezas que se junta na extremidade do pavio. O pavio desgastado ontem, assim como as experiências passadas, se não foram reajustadas, podem impedir a irradiação de luz no dia de hoje. Não é apenas pecado que pode impedir a luz da lâmpada de brilhar. Muitas vezes são experiências do passado que ainda nos impedem de prosseguir a vida cristã. Quantos crentes estão presos naquilo que aconteceu há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos? Precisamos romper o jugo do passado. Josué, antes de chegar na terra prometida, Deus mandou que Josué circuncidasse o povo. Deus mandou Josué fazer um novo censo, fazer uma renovação ali. Deus mandou Josué mandar o povo comemorar a Páscoa. Ou seja, era necessário romper com o passado. Enquanto eles estavam ali no deserto, ainda eles estavam no Egito, mas no momento que eles cortaram aqueles vínculos, eles praticaram a circuncisão, eles romperam com o passado, e por isso eles estavam aptos para atravessar o Rio Jordão e desfrutar da intimidade com o Senhor na terra prometida. Então é necessário rompermos
as experiências do passado. É necessário nós rompermos com o passado que nos escraviza. É necessário perdoar as pessoas que nos ofenderam. Muitas pessoas nos ofenderam, talvez alguma pessoa te ofendeu no passado. Perdoa. Ah, mas ela que errou. Não tem problema. Perdoe a si mesmo. Perdoar não quer dizer que você deve conviver com aquela pessoa de novo. José do Egito perdoou seus irmãos, mas a palavra de Deus mostra que ele não continuou vivendo com seus irmãos, morando junto com seus irmãos depois da reconciliação. Então é necessário que nós perdoemos, que nós perdoemos, é necessário que nós rompemos com tudo aquilo do passado que ainda nos escraviza. Agora tem um outro detalhe que eu quero chamar a atenção, é o formato de amêndoas. Então, o candelabro tinha um formato de amêndoas. Mas por que o formato de amêndoas? No hebraico, a palavra para amendoeira significa estar alerta, sem sono. Na Palestina, a amendoeira é a primeira árvore frutífera a florescer. Então, ela representa um quadro vívido da ressurreição de Cristo e da nova vida do crente. Então a amendoeira era a primeira árvore a florescer. Então, quando a primeira árvore que florescia era a amendoeira, ou seja, ela ficava lá atenta nas estações, na hora, olhar para um lado, olhar para outro, na hora que chegava a hora certa, ela florescia, ela era a primeira, ela estava alerta aos sinais, estava alerta a todas as coisas. E nós, como crentes, precisamos estar alertas. Olha o conselho de Salomão: em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Mateus 5, 14 a 16: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a luz do mundo, precisamos estar alertas. Como a amendoeira era a primeira árvore a florescer na Palestina, nós precisamos estar alertas para florescermos a todo instante, no momento certo. Deus nos chama para brilharmos, Deus nos chama para sermos luz aqui neste mundo, para clarear a escuridão, para mostrar o pecado das pessoas, para poder apontar para elas o caminho da salvação. Então o Espírito Santo nos chama para levarmos a luz de Cristo a todos os confins da terra. E que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa estar brilhando diante dos homens, para que os homens possam glorificar a Deus através das suas obras. Hoje em dia existem muitas pessoas blasfemando do nome do Senhor por causa do mau testemunho dos crentes. O grande missionário do século XIX, Moody, ele diz que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. O mundo está lendo a Bíblia escrita nas nossas vidas. E aí eu pergunto, como é a leitura que o mundo está fazendo nas nossas vidas? Será que o mundo está vendo que de fato nós somos discípulos de Jesus e estamos vivendo os valores do reino de Deus? Ou nós estamos vivendo o pecado, escandalizando? Como tem sido a leitura que o mundo tem feito das nossas vidas? Será que nós estamos na luz ou será que nós estamos nas trevas? Será que a minha lâmpada, será que a sua lâmpada está irradiando nesse mundo? Está brilhando? Será que existe azeite nas nossas vidas? Então que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente e que possamos estar brilhando, porque nós somos a luz do mundo. Amém? E agora eu quero orar com você, abençoando você, a sua família e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre.
Não há outro, ó Deus, igual ao Senhor. Não há outro, ó Deus, tão maravilhoso como o Senhor, ó Pai. Só o Senhor é santo, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é tremendo, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da Tua glória, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Como é bom sabermos, ó Pai, que o Senhor sempre ouve as nossas orações, ó Pai. Não há outro como o Senhor, ó Deus. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de Ti, Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder, contigo está a engrandecer e a Tu dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Não há outro como o Senhor, ó Pai. Grandes são as Tuas obras, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Santo é o Deus Pai, santo é o Deus Filho e santo é o Deus Espírito Santo, Pai. Bendito seja o nome de Jesus, Pai. Não há outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é reto, só o Senhor é gracioso, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Ó Deus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nós somos pecadores, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, Pai. Eu Te louvo, Pai, porque o sangue de Jesus, ó Pai, ó Deus, tem o poder para pagar os nossos pecados, ó Pai, para nos livrar do mal. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Agora, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, ajude-nos, ó Deus, a brilhar nesse mundo, Pai. Hoje, Pai, nós estudamos sobre o candelabro, Pai. O candelabro que mostra o Senhor Jesus como a luz desse mundo, mas que também mostra a sua igreja, Pai, como, ó Deus, portadores da luz do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, Pai. E possamos levar a Tua luz a este mundo, ó Deus, corrompido, Pai. Que possamos apontar para, ó Deus, os homens o caminho da salvação, Pai. Perdoe, ó Deus, as muitas vezes, ó Pai, que nós temos nos apartado do Senhor, que temos nos afastado do Senhor, ó Pai, que temos permitido, ó Deus, que camadas e mais camadas de pecado, Pai, de mundanismo, Pai, impeçam, ó Deus, o Espírito Santo, ó Deus, de brilhar nas nossas vidas. Perdoe, ó Deus, por nós estarmos apagando o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. O apóstolo de Paulo diz, ó Deus, não apagueis o Espírito, Pai. E quantas vezes nós temos apagado o Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai. Ó meu Deus, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Perdoe as vezes que nós temos deixado que traumas do passado, Senhor Jesus, ainda, ó Deus, estejam presentes na nossa vida hoje, Pai, nos aprisionando, impedindo, ó Deus, o livre proceder, ó Pai, da Tua ação, a livre ação do Teu Espírito em nossas vidas. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Traz luz, ó Deus, à nossa consciência, Pai, para que possamos ver quais áreas da nossa vida precisam ser podadas, precisam ser purificadas. Assim como o sacerdote, Pai, cortava, Jesus, aquelas camadas de impurezas, Pai, que se formavam, ó Deus, no pavio, Pai, do candelabro, da mesma forma que o Teu Espírito possa estar nos mostrando aonde e em quais áreas nós precisamos mudar, quais as camadas de pecado que nós precisamos estar, ó Deus, cortando, quais as companhias que nós devemos estar abandonando, Pai. Ó Deus, mostra, Senhor Jesus, traga luz, ó Pai. Mostra, ó Deus, aonde nós estamos errando. Mostra, ó Deus, aquilo que nós precisamos consertar nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, brilhar, ó Pai, iluminar, ó Pai, trazer ao mundo a luz do Senhor Jesus, ó Pai.
Ó Deus, Deus Santo, que as nossas vidas possam estar sempre cheias, ó Deus, do azeite do Senhor, que é o Espírito Santo, Pai. Em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes e jamais falte óleo sobre a vossa cabeça. Ó meu Deus, Deus Santo, Pai, nós queremos dizer também como o rei Salomão disse, ó Deus, o conselho que ele disse para o povo, Pai, que em todo o tempo, ó Pai, as nossas vestes possam estar, ó Deus, alvas, e que jamais venha faltar azeite sobre as nossas cabeças, que nunca venha faltar óleo sobre as nossas cabeça, ó Pai, que as nossas lâmpadas, ó Deus, não venham se apagar, ó Deus, como as lâmpadas das virgens loucas, ó Pai, se apagaram, Pai. Ó Deus, que possamos ser como as virgens, ó Pai, prudentes, ó Pai, que tinham azeite em abundância, e mesmo, ó Deus, o noivo tardando, elas não foram, ó Deus, surpreendidas, ó Pai, mas elas, ó Deus, tinham lâmpada para deixar as suas lâmpadas, seu azeite, para deixar as suas lâmpadas acesas, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, perdoe os nossos pecados, dê-nos um coração humilde, dê-nos, ó Deus, um coração quebrantado, Pai. A tua palavra diz, no Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Senhor, dê-nos um coração quebrantado, coração humilde, Pai. Ó meu Deus, o coração arrependido, Pai. Perdoe os nossos pecados, tira a soberba do nosso coração, Pai. Como Davi no Salmo 19, verso 13, nós também queremos orar, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Livra-nos, ó Deus, da soberba, Pai. Perdoe as vezes que nós temos sido sábios aos nossos próprios olhos, Pai. Que a tua luz, ó Pai, que a tua palavra possa ser lâmpada para as nossas vidas, Pai. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Senhor possa, ó Deus, iluminar o meu caminho e o caminho, ó Deus, de cada um dos teus filhos que façam comigo essa oração, Pai. E agora, Pai, eu quero apresentar, ó Deus, individualmente cada um desses teus filhos que nesse momento estão ouvindo, estão fazendo essa oração comigo, ó Deus. Cura aqueles que estão enfermos, Pai. Alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Renova as forças daqueles que não têm vigor, ó Pai. Aqueles que perderam, ó Deus, a alegria de viver, ó Pai. Que o Senhor possa estar renovando a sua fé, que o Senhor possa estar renovando a alegria de cada um deles, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, no livro do profeta Isaías, que o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ó Deus, Deus Santo, fortaleça cada um, Pai. Aviva a alma de cada um deles, Pai. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó meu Deus, renova as forças daqueles, ó Deus, que perderam as suas forças, daqueles, ó Pai, que não têm mais forças, ó Pai, que estão presos nos vícios, que estão presos em relacionamentos doentios, ó Pai, aqueles que têm problemas, ó Pai, para resolver, mas não têm forças, ó Pai, para resolvê-los. Dê a eles sabedoria, Pai, para resolver os problemas que eles estão passando, Pai. Ajude cada um desses teus filhos, ó Pai, que comigo faz essa oração. Dê a eles a vitória, livra eles do mal, Senhor Jesus. Livra eles, ó Pai, do terror noturno. Livra eles, ó Deus, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meio-dia. Ouça as nossas orações, proteja esse teu filho e essa tua filha, Senhor, que comigo estão fazendo essa oração, Pai. Livra eles do mal, alegra o coração deles, que eles possam brilhar, ó Pai, porque o Senhor habita, ó Deus, no coração de todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e se arrependem dos seus pecados. Livra eles do mal, Pai, pois essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que o Senhor te dê alegria, que você possa brilhar intensamente com a luz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus e eu aguardo você na nossa próxima aula, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço.